Ele caminha sozinho, cabisbaixo, arrastando os pés sobre um chão gelado que jamais imaginou pisar. Não há mais palcos, não há mais aplausos forçados, não há mais aquelas transmissões intermináveis onde dançava, cantava e se apresentava como um líder indestrutível. Hoje não há música, não há câmeras, não há cadeia nacional. E o homem, que durante anos jurou não ter medo de ninguém, que desafiava, venham me buscar, eu espero vocês em Miraflores, não demorem, covardes. Venga por mim! Aqui lo espero em Miraflores! Não se tarde em chegar, covarde! Agora avança em completo silêncio dentro de uma prisão federal de Nova York. Contado por minutos, vigiado por câmeras, reduzido a um número em um sistema que não escuta discursos nem reconhece títulos. Nicolás Maduro não vive mais cercado de ministros, generais ou escoltas. Não decide mais horários nem destinos. Não improvisa mais palavras diante de multidões cativas. Agora, ele apenas espera. E essa espera acontece entre muros de concreto, grades de aço e portas que se fecham com um som seco que não admite discussão, em um lugar onde o poder não serve para absolutamente nada e o passado não impressiona ninguém. O inferno tem nome: MDC Brooklyn. O Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn não é uma prisão qualquer. É uma das instalações mais temidas do sistema prisional federal americano. Juízes federais já a chamaram de Bárbara e Inferno na Terra. Advogados que visitam clientes ali dizem que é o lugar mais miserável de todos os presídios que conhecem. E é exatamente aqui que Nicolás Maduro agora vive. Construída nos anos 1990 para aliviar a superlotação de outras prisões de Nova York, a MDC Brooklyn rapidamente se tornou sinônimo de condições degradantes, violência constante e negligência institucional. O prédio cinza e sem janelas fica no bairro industrial de Sunset Park, próximo à orla marítima, cercado por armazéns abandonados e ruas desertas. É um lugar deliberadamente isolado, onde o mundo exterior parece não existir. A prisão abriga cerca de 1.300 detentos, mas foi projetada para muito menos. A superlotação é crônica, a falta de funcionários é constante, e os relatos de abusos, negligência médica e condições desumanas se acumulam há décadas. 2 detentos foram assassinados ali somente em 2024. Uriel White foi esfaqueado até a morte por 2 colegas de cela enquanto aguardava julgamento por porte de armas. 1 mês depois, Edwin Cordeiro foi espancado e esfaqueado no coração por 3 detentos. E esses são apenas os casos que ganharam as manchetes. Em 2019, um incêndio causou um apagão que deixou a prisão sem aquecimento durante uma onda de frio brutal, em pleno inverno de Nova York. As temperaturas dentro das celas caíram abaixo de 0. Os detentos ficaram confinados sem luz, sem água quente, sem aquecimento, alguns por mais de 1 semana. Muitos foram forçados a usar seus uniformes como cobertores. Os banheiros congelaram. As condições eram tão degradantes que o governo federal teve que pagar $10 milhões em indenizações para quase 1.600 detentos. E mesmo assim, nada mudou. A prisão continua sendo um pesadelo. Um ex-detento que passou 15 meses ali disse que, apesar de ter cumprido pena em diversos presídios federais, incluindo 12 anos em confinamento solitário, os meses no MDC Brooklyn foram os piores de toda a sua vida. A comida, uma prova diária de sobrevivência. Mas talvez nada simbolize melhor a queda de Nicolás Maduro do que a comida que ele agora é obrigado a comer. Sobre uma bandeja de plástico, sem talheres decentes, sem toalha, sem cerimônia. O ex-subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos
Marshall Billingsley, publicou nas redes sociais uma foto do que seria o almoço servido no MDC Brooklyn. Arroz branco sem tempero, 3 salsichas pálidas e sem gosto, vegetais cozidos que parecem ter perdido a batalha da cor há muito tempo. Some a isso 2 fatias de pão branco, um pedaço de bolo seco e um sachê de molho como único aceno ao sabor. Não é um hotel, disse um ex-agente do FBI em May ao comentar as condições da prisão. Eles não precisam ter comida gourmet, ar-condicionado e alguém trocando os lençóis da cama. Olha, eles estão acusados de crimes. De fato, não estamos falando de lagosta e filé mignon, que Maduro provavelmente desfrutava como presidente. Estamos falando de sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, macarrão com queijo processado, leite de caixinha, suco de maçã aguado e água. As opções de café da manhã são limitadas. Frutas de qualidade duvidosa, cereais matinais genéricos, bolinhos industrializados e leite desnatado. Café, se houver. O almoço varia conforme o dia e pode incluir ovos mexidos requentados, wraps de frango processado, frango assado ou tacos de carne moída acompanhados de salada de repolho, arroz ou feijão verde. O jantar oferece opções como chili mac, bife Salisbury ou arroz frito com frango. Nos fins de semana, às vezes servem pizza de queijo com espinafre, que chega fria e borrachuda. Mas a situação é muito pior do que cardápios ruins. Em fevereiro de 2025, os defensores federais de Nova York divulgaram uma foto tirada por um detento no fim de semana do Dia dos Presidentes, mostrando batatas recheadas com feijão preto, cada porção infestada com o que pareciam ser pequenas larvas brancas. A imagem era nauseante. E não era um caso isolado. Em março de 2024, Joseph Elias, um detento que passou mais de 20 meses no MDC Brooklyn, denunciou através de seu advogado que recebeu comida com larvas na unidade de habitação especial, além de refeições contendo peixe, apesar de ter alergia documentada. Após a denúncia, autoridades prisionais afirmaram que encontraram um saco de uma fabricante específica, contaminado com gorgulhos, insetos que infestam grãos e que removeram toda a comida contaminada. Mas o advogado de Elias chamou essa explicação de altamente suspeita, especialmente porque seu cliente encontrou larvas em suas refeições 4 vezes diferentes, inclusive depois que supostamente removeram toda a comida contaminada. Em abril de 2024, os defensores federais catalogaram reclamações semelhantes de outros 8 detentos na SHU, além de 2 detentos de outra unidade, reportando larvas em Sloppy Joes, frango desfiado, feijão preto e grão de bico. Um detento disse ao seu advogado que vai comê-las porque não quer passar fome e as considera proteína. Tenta não olhar muito de perto ou pensar muito sobre isso, não acha que isso vai mudar, segundo documentos judiciais. Deirdre von Dornum, dos defensores federais, afirmou: "Nossos clientes são forçados a comer nas margens. O pão branco, o arroz, comida que você pode verificar para evitar insetos e bichos. Muitos acumulam pão, já que as batatas são feitas com pó e excesso de água. Eles dão frango desfiado, que servem 3 dias seguidos. A cada dia eles adicionam o vegetal sobrado do dia anterior e misturam no frango. Nada disso está perto de ser tolerável. O padrão humano é um sonho impossível no MDC Brooklyn. E esta é a nova realidade de Nicolás Maduro. Do homem que governou um país inteiro com mão de ferro, que comandava banquetes no Palácio de Miraflores, que decidia o destino de milhões, ao homem que agora examina cuidadosamente cada colherada de comida, procurando por larvas e insetos.